Boa noite a todos. Hoje é a nossa reunião da LAAME. Primeira coisa importante em relação à ventilação mecânica é que houve a necessidade da criação dessa ventilação numa situação semelhante à que a gente vive hoje, né? Que foi em 1950, com a necessidade de ventilação mecânica de crianças. Eles criaram o pulmão de aço, que a técnica de ventilação era externa, ao invés de interna, como nós temos hoje. Então, a pressão positiva se fazia extratorácica, né? Então, comprimia-se o tórax por fora, e isso levava, então, à expulsão do ar e à desinsuflação, a entrada do ar, obviamente, né? Então, uma técnica numa condição diferente do que nós temos hoje. Em 1960, já temos, então, os ventiladores agora invasivos, com o Bird Mark VII, que marcou realmente uma época, foi muito importante, né, para a evolução da ventilação mecânica. São usados, às vezes, talvez até hoje a gente ainda possa encontrar em algum serviço, e eles têm uma característica interessante, os ventiladores do Bird Mark VII, que à luz, né, do que nós conhecemos hoje, da tecnologia que nós temos, realmente é um ventilador muito atrasado, mas ele tem uma vantagem interessante, que é não necessitar de energia elétrica, né? Ele ventila só com a pressão da bala de oxigênio, né? Em 1970, evoluímos com ventiladores a volume, que foram Bennett, da marca Bennett. Em 1980, evoluímos muito na ventilação mecânica, com ventiladores microprocessados. E desde então, vamos evoluindo progressivamente com ventiladores de melhor qualidade. Em 1990, válvulas megatrônicas, e 2000, com a monitorização ventilatória. Então, em 1928, Drinker e Shaw desenvolveram esse ventilador de pressão negativa, conhecido como Iron Lung. Foi muito utilizado para suporte de vida prolongado, né? Então, foi usado nessa epidemia de poliomielite, né? E onde necessitaram, então, colocavam várias pessoas na mesma sala, até que o Bird Mark VII foi criado, e houve uma redução de óbito muito importante com a evolução do respirador para esse tipo de ventilação invasiva, uma redução de óbito que antes era de 70% dos pacientes que necessitavam ventilação mecânica para 10%. Conceitos importantes da ventilação mecânica. A primeira coisa que a gente tem que rever é quais são os motivos pelos quais um paciente vai ser levado à ventilação mecânica, né? Então, nós temos causas centrais, que vão ser as causas de não disparo, de trigger, né, de início da ventilação, que são quimiorreceptores no bulbo, né, no sistema nervoso central. Então, causas neurológicas ou depressoras, medicamentosas, ou por trauma, ou intoxicação externa, podem, então, levar à depressão respiratória central e necessidade de ventilação mecânica. Temos ainda causas na via aérea, na passagem do ar, nesse caminho por onde passa o ar. Então, causas obstrutivas, principalmente, ou lesões dessa via aérea, podem levar o paciente a necessitar da ventilação mecânica. Temos causas musculares da parede torácica, sem a geração de uma pressão negativa suficiente com essa força muscular, que a gente sabe que a inspiração é que requer mais energia muscular. Sem gerar uma pressão negativa, não existe entrada do ar suficiente para ventilar, e isso vai levar o paciente também sem ser respiratório. E existem as causas ainda
do pulmão, intrínsecas do pulmão, onde ou por problema com o alvéolo, ou por ele estar cheio de algum líquido, ou secreção purulenta, por exemplo, numa infecção, ou problema intersticial, que vai atrapalhar a hematose, né, a troca dos gases entre o ar do alvéolo e o sangue. Então, causas pulmonares seriam a outra causa do paciente necessitar ventilação mecânica. Então, a primeira causa que a gente comentou foi a causa central. Então, quando a gente fala em bulbo, tronco cerebral, a gente está falando no drive respiratório, como eu falei, né? O comando inicial à ventilação. Isso também vai aparecer no livro como disparo ou como trigger, né? Então, o disparo da ventilação é desencadeado na situação normal pelo cérebro, né? E os triggers, o que leva o cérebro a disparar, a entender que é necessário começar uma inspiração, habitualmente a elevação do gás carbônico, mas ainda pode ser numa situação onde o paciente já é retentor de CO2, pode ser feito por hipóxia, então por redução da pressão de oxigênio no sangue. Qual é a situação, então, que a gente vai ver uma insuficiência respiratória por causa central? São essas situações de lesão ou intoxicação, trauma, que vão acometer o tronco cerebral. Então, alterações de consciência, depressão central por medicação, por exemplo. Em relação à via aérea, passagem do ar, né? A gente sabe que essa via aérea, onde não há perfusão, onde não há troca gasosa, nós chamamos ela fisiologicamente de espaço morto. É necessário que o ar permeie, né, passe por essa via aérea para que chegue no alvéolo e possa fazer, então, a oxigenação e a troca do CO2 e do oxigênio. A resistência da via aérea, então, é uma causa de uma dificuldade, de um aumento do trabalho respiratório pelo paciente. Então, o asmático, o broncoespasmo, seria uma das causas de um problema com a via aérea, mas a gente ainda pode ter causas obstrutivas, né? Como o caso de uma criança que vai, por exemplo, com uma moeda ou qualquer outro objeto estranho, né? Causar uma obstrução traqueal, ou pode ser até uma via aérea mais alta ou mais baixa, e isso atrapalhando, então, a ventilação e levando à insuficiência respiratória. Além, então, do cérebro e da via aérea, a força muscular, como a gente falou, é fundamental para que a ventilação seja feita adequadamente, para gerar pressão negativa e o volume corrente do paciente. Então, quantos ml ele consegue mobilizar a cada vez que puxa o ar. Então, a cada incursão respiratória, qual é o volume que ele consegue inspirar. Isso é o volume corrente. Se eu tenho uma fraqueza muscular, o que eu espero é uma redução do volume corrente. Para compensar essa redução do volume corrente, o reflexo natural é o aumento da frequência respiratória. A gente sabe que o CO2 vai se manter normal dependendo do volume minuto. E o volume minuto é o produto do volume corrente pela frequência respiratória. Então, se o volume corrente está reduzido por diminuição da força, a consequência é um aumento da frequência respiratória para tentar compensar. Só que isso, a pessoa não aguenta esse esforço, porque isso aumenta o trabalho, aumenta o gasto energético, cansa, não costuma aguentar isso por muito tempo. Então, enquanto o paciente ainda consegue mobilizar com a frequência respiratória, garantir um volume minuto adequado, ele ainda permanece com níveis de CO2 razoáveis na gasometria, embora esteja com esforço,
mas uma vez que ele começa a reter CO2, a gente entende que já houve a fadiga, então, que é mais difícil que esse quadro seja reversível. E quando é que a gente vê uma diminuição da força muscular? Em quadros musculares, como miastenia graves, por exemplo, em uso de bloqueador neuromuscular que não foi revertido adequadamente, então o efeito residual do bloqueador neuromuscular, ou mesmo fadiga muscular. Além das outras causas, como eu já falei, a próxima que a gente vai ter que pensar, se descartamos que tenha uma causa central, não há obstrução da via aérea e o músculo está preservado, então se o paciente está evoluindo mal com uma insuficiência respiratória, eu tenho que pensar agora no pulmão. E aí, basicamente, a gente vai ter quanto nós oferecemos de oxigênio, a gente sabe que a fração inspirada de oxigênio no ar ambiente é 0,21, né? Fração é sempre de 1, diferente de qual é o percentual, né? Qual é a concentração, mas a fração vai ser sempre 0, né? Não vai ser 21%. A resposta correta, quando se perguntar FI, vai ser 0,21. Então, a equação, né, a divisão da pressão arterial de oxigênio que encontramos na gasometria sobre o quanto de oxigênio nós estamos ofertando para o paciente, que vai ser essa fração de 1, né, como eu falei, vai dar um valor que é o normal numa troca gasosa. Então, vamos lembrar de uma gasometria normal, que a PO2 varia entre 70 e 100, então, vamos, para facilitar a conta, aí, 100 milímetros de mercúrio de oxigênio no sangue, o ar ambiente 0,21, dividindo 100 por 0,21, a gente tem uma PaO2, FO2, que seria normal, em torno de 500. Então, entre 400 e 500, vai dar essa equação aí da PaO2 normal sobre 0,21. Quando essa equação vai sendo reduzida progressivamente, nós imaginamos que está tendo alguma coisa errada com o pulmão, né? E aí, basicamente, o que nós vamos estar tentando decifrar nesse processo que está acontecendo com o paciente é se existe uma redução da PaO2 sobre a FO2 por efeito shunt ou por efeito espaço morto, que vão ser dois comportamentos diferentes quando são essas causas pulmonares. O efeito shunt é todo quadro clínico que levar à perfusão preservada com redução da ventilação. Então, quando eu perfundo, mas não ventilo, eu tenho efeito shunt. O que significa isso? Se não está ventilando, o sangue venoso passa para o lado arterial sem ser oxigenado. Então, equivale ao que a gente conhece como shunt direita-esquerda em outras condições, né, como cardíacas, por exemplo. Então, o shunt pulmonar é quando áreas que deveriam estar sendo ventiladas, são perfundidas e deveriam estar sendo ventiladas para que a troca gasosa aconteça, essas áreas não estão sendo ventiladas adequadamente. Então, permanece perfundindo, mas não há ventilação. Isso é efeito shunt. O exemplo clássico disso é a secreção dentro do alvéolo, né? Então, todas as causas que levam a alguma coisa estar dentro do alvéolo, ou esvaziando o alvéolo, como uma telectasia, por exemplo, a gente vai ter um alvéolo perfundindo, mas não ventilando, que é um efeito shunt. E o oposto disso é o efeito espaço morto. O efeito espaço morto é quando eu permaneço ventilando, mas não perfundo, né? Então, o espaço morto normal, fisiológico, seria a traqueia, por exemplo, né? Os brônquios fontes, áreas que não fazem parte da troca gasosa. Mas quando eu tenho áreas que deveriam estar participando da ventilação, da troca gasosa, que por algum outro quadro, né, fisiopatológico, passam a não perfundir mais, continuam ventilando, mas param de perfundir, eu vou atrapalhar a troca gasosa.
né? E a gente sabe que o CO2 difunde mais fácil do que o oxigênio. Então, há uma repercussão maior no prejuízo dessa equação PO2 sobre FO2 do que na retenção de CO2. A retenção de CO2 está mais associada ao volume minuto. E essas causas que atrapalham a hematose, shunt, espaço morto, vão estar prejudicando mais a relação PaO2 e FO2. Parâmetros ventilatórios que eu devo terminar, então. Eu tenho que saber o que é o disparo, o que é o trigger, o que é o início de uma inspiração. Porque na hora que eu vou ventilar mecanicamente um paciente, eu tenho que definir, de acordo com o modo ventilatório que eu escolher, qual vai ser a forma do paciente disparar ou fazer o trigger da sua ventilação, ou se ainda vai ser totalmente controlada e o paciente não vai participar disso, mas eu também tenho que decidir qual é o que vai levar ao início, ao disparo do respirador. Outra coisa que eu vou ter que decidir a frequência respiratória do paciente. Se ela for eu vou definir a frequência respiratória se for uma ventilação mandatória, né, controlada. E eu vou decidir a frequência respiratória e o volume corrente, baseado à luz do conhecimento, né, do que nós tivermos de sendo melhor para o paciente, obviamente, mas ajustados pela CO2 da gasometria, que é, como eu falei, o nosso parâmetro se o volume minuto está dentro do adequado. Lembrando que os artigos hoje, né, defendem uma ventilação protetora menos inflamatória para o paciente, mesmo que leve a uma retenção de CO2, né, uma acidose respiratória, porque já foi visto bastante, né, tem artigos muito importantes mostrando que perseguir muito o CO2 normal em detrimento de pressões de pico elevadas, volumes correntes altos, frequências respiratórias altas, sem o recrutamento adequado do pulmão, podem levar a uma inflamação do pulmão, que leva, em sequência, a uma inflamação do corpo, do organismo todo, disfunção de múltiplos órgãos e evolução para um prognóstico ruim e até o óbito. Outros parâmetros que nós vamos estar avaliando na ventilação mecânica é a pressão máxima que a via aérea atinge durante a ventilação. Então, esse pico de pressão, que chama pressão de pico, é um parâmetro que a gente vai avaliar. Já foi visto que mais do que a pressão de pico, ela tem muito componente da resistência do tubo e da via aérea. Mas a minha preocupação de não pressurizar excessivamente, que leva à inflamação, ser do alvéolo, a pressão de platô, que é após a entrada do ar, a acomodação desse ar dentro do alvéolo, a distribuição da pressão pelos alvéolos, é a pressão de platô que é mais definitiva, né, mais decisiva para eu avaliar o prognóstico, né, se o paciente está sendo bem ventilado. Então, a pressão de pico, ela é importante, mas é a pressão de platô que vai ser mais definidora do prognóstico do paciente. Além de eu ventilar o paciente, que é colocar um volume de ar entrando e saindo do alvéolo, nossos alvéolos, fisiologicamente, eles permanecem abertos, né? Nós sabemos que eles têm surfactante, tem uma pressão basal dentro dos nossos alvéolos, temos um volume residual dentro do pulmão, mas muitas vezes, após colocar o paciente em ventilação mecânica e o pulmão estar inflamado, existe todo um prejuízo a essa mecânica fisiológica, e aí os alvéolos tendem a se colabar,
a formar atelectasia pulmonar. E o que vai garantir a abertura, a permanência do alvéolo aberto, minimizando a atelectasia, minimizando essas áreas de não ventilação, né, que vão ser efeito Shunt, como a gente já viu, seria eu colocar pressão positiva no final da expiração, impedindo que o alvéolo colabe com a saída do ar. Então, PIP, que é pressão positiva no final da expiração, serve para que eu recrute e mantenha aberto o alvéolo para manter um pulmão ventilado adequadamente e com menos lesão. Outra variável importante é a relação INS-EIS. O que significa isso? O tempo que eu gasto entrando o ar e o tempo que eu gasto com a saída do ar. Fisiologicamente, a nossa relação é 1:2. Então, nós tentamos fazer uma ventilação mais fisiológica possível. Vamos inicialmente pensar nessa ventilação 1:2. Um tempo para INS, um tempo para EIS. Isso significa que, dependendo da ventilação, eu vou estar decidindo quantos segundos eu vou gastar com uma coisa e outra. Ou eu vou estabelecer 1:2, vai depender do respirador e do modo ventilatório que eu estiver usando. Se o disparo é o início da inspiração, agora nós temos um novo termo, que é a ciclagem, que é o oposto, é o final da inspiração e início da expiração. Então, qual é, naquele modo ventilatório, a informação, né, qual vai ser a informação de que a inspiração deve cessar naquele momento e iniciar a expiração. Isso é a ciclagem, o término da inspiração. Vou, obviamente, também decidir quanto de oxigênio eu vou estar oferecendo para o paciente. Lembrando que 0,21 é a fração do ambiente, então nós, obviamente, não vamos deixar ninguém respirando menos do que 0,21. E que 1 ou 100% seria a oxigênio 100%. E que os trabalhos, até o momento, indicam que frações inspiradas altas levam à inflamação também, lesão, aumento de mortalidade. Se nós formos pensar num número mágico que nós devemos evitar ao máximo usar de FiO2, nós vamos pensar em 0,6. Então, não devemos usar mais do que 60% de oxigênio. Por que 60%? Porque radicais livres de oxigênio, inflamação, aumento do edema, congestão, inflamação, liberador de mediadores inflamatórios, inflamação sistêmica e, inclusive, aumento do óbito, se eu iatrogenicamente ficar fornecendo FiO2 elevada, a não ser que seja uma razão que, sem aquilo, o paciente vai morrer mais cedo de outra, né, de hipóxia, por exemplo, obviamente, né? Conclusão, então, em relação a FiO2. Eu uso frações inspiradas de oxigênio altas em alguns momentos, mas eu não me acomodo com frações inspiradas de oxigênio altas por muito tempo. Se eu estiver precisando ventilar um paciente com FiO2 alta, principalmente acima de 60%, eu tenho que pensar quais são as outras coisas que eu posso fazer por aquele paciente para ajudá-lo a oxigenar com FiO2 abaixo desse valor, porque eu já sei que ela piora o prognóstico do paciente. Então, ou eu vou recrutar o paciente, ou eu vou tratar, vamos supor que ele está congesto, eu vou tentar reduzir o edema, ou eu vou pronar o paciente, que é colocá-lo em decúbito ventral, porque a gente sabe que colocando em decúbito ventral, o fato da gente estar tirando o peso do coração sobre o pulmão, isso também já diminui a atelectasia, já favorece a ventilação e mobilizar as áreas que já estão atelectasiadas, que estão pendentes, gravitacional, né? Então, eu vou
não vou ficar confortável enquanto o meu paciente não estiver com uma ventilação com uma fração inspirada de oxigênio mais saudável do que frações elevadas, como eu já comentei. Se a PaO2 e FiO2 acima de 400, 500 é do pulmão normal, enquanto está acima de 300, a gente está conseguindo, né? Vamos imaginar que a gente está perseguindo uma PaO2 acima de 60, 65, 70, que correspondem a uma saturação de oxigênio, oxímetro em torno de 90, 92%. Não precisamos mais do que isso. Não é fisiológico ficar buscando mais do que é fisiológico. Então, não existe razão para um paciente ficar saturando 100% em ventilação mecânica. Ele pode saturar 92, 93 com uma FiO2 mais fisiológica, isso é totalmente razoável, é melhor, a gente já sabe que isso é melhor. Então, não há por que oferecer a mais do que o paciente precisa. Então, eu vou buscar uma FiO2 mínima necessária para ele manter essa saturação que é a necessária para que os órgãos dele estejam oxigenados adequadamente, funcionando aerobicamente. Então, para uma PaO2, FiO2 acima de 300, eu estou com um quadro pulmonar razoável, não há sinal de gravidade tão importante. Quando a PaO2, FiO2 é menor que 300, a gente dá o nome disso de injúria pulmonar aguda, e quando ela é menor que 200, é um quadro mais grave, que, associado a uma imagem onde tenha vidro fosco, associada a um quadro inflamatório ou sepse, a gente chama isso de síndrome de angústia respiratória do adulto, ou síndrome da disfunção respiratória aguda, que é a SARA ou SDRA, né, que vão precisar de mais conhecimento de ventilação mecânica para que a gente ventile esse paciente melhor e com mais segurança. Então, a gente tem essa imagem aí mostrando que o paciente em ventilação mecânica já é esperado que exista necessidade de pressões para que eu possa manter o pulmão aberto, né? Existe gravitacional, como eu falei, o próprio peso do órgão, da água, do sangue corporal, e aí a gente vê que existe heterogeneidade nas pressões de abertura dos alvéolos, dependendo de que área do pulmão eles vão estar. Nas áreas mais pendentes, existe uma necessidade de pressões mais altas para que o alvéolo abra. Pressões intermediárias no meio e pressões menores nos ápices, que na verdade não são ápices quando a gente está falando do paciente em ventilação mecânica, na verdade vai ser a parte superior do paciente. Então, se o paciente está em decúbito dorsal, a área que mais ventila é qual? É a anterior. E a área que menos ventila é a posterior. Se eu virar o paciente em prona, invertir essa equação. Então, as áreas pendentes vão ser as áreas mais difíceis de eu manter abertas. E aí, então, existe esse cálculo que é a pressão de abertura. Obviamente que somado a todo esse quadro de água, de peso da gravidade, tudo, existe ainda o problema da doença que levou o paciente à ventilação mecânica. Então, se a gente vai falando de pneumonia, por exemplo, um alvéolo inflamado e com secreção dentro, obviamente que é uma área que esse alvéolo vai precisar de mais pressão para abrir do que um alvéolo que não está inflamado, que é um alvéolo normal. Então, também existe uma heterogeneidade entre os alvéolos, mesmo naqueles que estão no mesmo nível, né? A área acometida, inflamada, doente, é uma área que vai ter mais tendência a atelectasia, fechamento, do que o do alvéolo maior. Isso vira um problema quando a gente está recrutando pacientes, né? Quando a gente está recrutando pacientes, a gente pressuriza o pulmão como um todo. E aí, o que pode acontecer?
eu ter uma hiperpressão, né, uma hiperinsuflação dos alvéolos que têm mais facilidade para serem abertos, ao invés de eu efetivamente recrutar o que está fechado. Então, o risco do recrutamento, se fosse o recrutamento direcionado só para o alvéolo que está fechado, ótimo, mas não é isso que acontece. A pressão vai estar distribuída em todos os alvéolos e, obviamente, a hiperinsuflação desse alvéolo que não está consolidado, por exemplo, tende a ser maior, com risco até de ruptura e barotrauma, né? Então, o barotrauma, no recrutamento, vai ter isso aí, essa condição como causa de base, né? Eu excessivamente pressurizar e acabar estourando o alvéolo que não está tão acometido. O disparo, então, vamos gravar. Disparo é o início da inspiração. Quando eu disparo a tempo, é o modo que eu chamo de controlado. Então, não está sendo disparado pelo paciente. Eu, profissional, que estou fazendo a ventilação mecânica, eu estabeleço uma frequência respiratória para o paciente. Então, vamos dar um exemplo lá. Eu selecionei uma frequência respiratória de 10 incursões respiratórias por minuto. O respirador vai pegar 60 segundos que tem no minuto, dividir por 10 incursões respiratórias e chegar à conclusão que ele tem que fazer um ciclo ventilatório a cada 6 segundos. Ainda não estamos decidindo aqui quantos segundos vão ser gastos com a inspiração e quantos vão ser gastos com a expiração. Mas a cada 6 segundos ele vai disparar, então, uma nova inspiração. Eu posso ter o disparo a tempo, que seria dessa forma, ou eu posso ter o disparo à pressão. Então, na situação do disparo à pressão, o paciente ele pode estar participando da ventilação ativamente. Ou seja, ele tem drive respiratório, né? Ele comanda, ele dispara o respirador. Então, se o paciente já tem drive e quer participar da ventilação, é mais fisiológico que eu o deixe puxar o ar quando ele quer, obviamente. Obviamente que isso é muito mais confortável do que eu obrigá-lo a inspirar quando eu quero e não quando ele quer, né? Então, se a nossa meta é a ventilação do paciente adaptado, confortável, se eu respeito o drive do paciente, isso vai ser mais fisiológico, mais confortável. Então, ao fazer uma tentativa, ao aumentar o volume torácico, isso vai, o paciente, ao contrair a musculatura, vai aumentar o volume torácico, isso gera igualzinho a ventilação fisiológica. Eu gero uma pressão negativa intratorácica, e isso é transmitido à via aérea e detectada pelo ventilador. Embora não seja ventilação com pressão negativa, que é o que a gente tem em ar ambiente, é uma ventilação com pressão positiva, é a negativação dessa pressão, então, a inversão do fluxo causada pelo paciente, que, no caso aqui, está sendo disparada a pressão, né, não é fluxo, que existe o disparo-fluxo ainda, mas uma inversão dessa pressão negativa em relação à pressão que estava, faz o ventilador entender que o paciente quer respirar, e aí, então, ele inicia uma nova inspiração. Melhor do que o paciente ter que gerar uma pressão negativa, é mais fisiológico ainda, é o respirador perceber que há uma redução do fluxo. Isso é mais precoce. Então, é mais fisiológico ainda, menos esforço ainda, o paciente disparar a incursão, a inspiração a fluxo. E existe mais modernamente ainda um detector que percebe a contração elétrica, né? A atividade elétrica do diafragma. Então, percebendo que ele tem a intenção de contrair para inspirar,
isso menos esforço ainda, e aí vai deflagrar, então, uma inspiração. Então, disparo da ventilação mecânica se refere ao que vai levar o respirador a empurrar ar para dentro do pulmão do paciente. Então, o início da inspiração. O disparo é o início da inspiração, a ciclagem é o fim da inspiração. Existem ciclagens a variáveis diferentes. Se eu colocar o paciente em volume controlado e tiver com o paciente sedado, curarizado, quando que o paciente interrompe a inspiração? Quando atinge o volume que eu defini para o respirador, que era o volume que eu queria que ele oferecesse para o paciente. Então, se eu setei lá, eu quero 400 ml de volume corrente. Atingidos 400 ml, termina a inspiração. Ciclo. E começa a expiração. Isso é ciclagem a volume. A ciclagem a pressão é a ciclagem antiga do Bird Mark VII. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, não sei se vocês vão pegar isso ainda, né? Vai ser praticamente coisa de museu, mas eu ainda vi no Hospital Público Bird Mark VII. Existe a inspiração, e isso vai fazer uma pressão, à medida que vai insuflando, vai pressurizando o pulmão, certo? E aí eu determino que quando chegar em 20, eu quero que interrompa a inspiração. Então, ele vai pressurizando, chegou em 20, ele esvazia. Inspira, chegou em 20, ele esvazia. Reparem o seguinte, determina a cessar a inspiração, a pressão. Eu garanto volume corrente? Não. Por quê? Eu posso ter volume corrente de mais ou de menos nessa situação. Porque eu não tenho nenhum tipo de comando em relação ao volume. Então, vamos imaginar, eu estava conseguindo, com essa pressão de 20, manter uma gasometria razoável. Aí o paciente superficializou, tossiu, ou começou a entrar no respirador, a pressão vai atingir essa pressão alta e ele vai ciclar sem fazer o volume corrente que o paciente precisava. Então, eu tenho rapidamente um paciente que estava ventilado com uma gasometria razoável, um paciente totalmente mal ventilado, porque eu não estou garantindo o volume minuto dele. Por outro lado, o que a gente viu antes de ciclagem a volume leva a um volume minuto que pode estar sendo garantido, mas não protege o paciente de picos de pressão. Então, eu posso, se eu não tiver um aparelho moderno com um limitador de pressão, para que se ele tossiu, ele acordar, ele, ao brigar, não o respirador entenda e bloqueie aquela ventilação, eu posso ter um barotrauma. O paciente está querendo expirar e aí o respirador está ainda entendendo que ele tem que colocar 500 ml para dentro. Ele vai pressurizando, isso pode fazer pressões de pico altíssimas, né? Pressões de platô altíssimas e levar um barotrauma. Então, cada um tem uma característica. Então, volume, ciclar a volume, eu garanto o volume, o CO2, mas não garanto, tenho que ter cuidado em relação à pressão. Ciclagem à pressão, eu não garanto o volume corrente. Ciclagem a tempo. Embora a gente pense, né, possa pensar, quando houve que uma ventilação é controlada a pressão, que ela está sendo ciclada a pressão, isso não é verdade. O ciclo numa pressão controlada, ela é a tempo. Então, por que ela chama pressão controlada? Porque o que o respirador faz é dar continuamente a pressão que eu determinei. Então, se eu pedir ao respirador, eu quero que você ventile com pressão controlada de 20, ou pressão controlada de 15 mais PIP de 5,
a cada disparo, ele entra com a pressão de 20 contínua. Então, quando ele para de dar ar? Quando chega o tempo inspiratório que eu determinei. Então, se eu coloquei lá que eu quero 10 incursões respiratórias, já vimos que o respirador vai calcular que cada ciclo vai durar 6 segundos. E eu coloquei que o ciclo vai ser 1:2, quantos segundos está durando uma inspiração? 1 e 2 são 3. 1 mais 2, 3. Então, a inspiração dura 1/3 do tempo do ciclo, ou seja, 2 segundos. Então, equivale a eu colocar na pressão controlada 2 segundos de tempo inspiratório, que é o que eu vou setar. Quando você estiver manuseando o respirador, você vai perceber que quando você está no método de pressão controlada, quando você varia o tempo inspiratório, vai variar a frequência respiratória e vice-versa, ou vai variar a relação INS-EIS, porque todas as 3 variáveis estão ligadas para que a gente consiga determinar essa ciclagem. A ciclagem a fluxo seria uma coisa que vai ser mais fisiológica, como eu falei, onde eu respeito o que o paciente quer. Então, ele puxa o ar, ele dispara, ou fazendo a pressão negativa, ou invertendo o fluxo, o respirador entende, eu preciso dar ar. Ok. Mas quando que eu sei que o paciente não quer mais ar? Quando há uma queda do fluxo que ele estava inspirando. Então, a pressão de suporte, por exemplo, cicla a fluxo. Na pressão de suporte, eu ofereço uma pressão semelhante ao que eu ofereço na pressão controlada, só que na pressão controlada eu determino o tempo inspiratório. E na pressão de suporte, o paciente está livre para ventilar quanto tempo ele quiser, ele precisar. Então, eu vou também oferecer uma pressão contínua. Só que agora o paciente pode, numa incursão, ventilar por 1 segundo, na outra 3 segundos, na outra 2 segundos, porque é ele quem comanda o término da inspiração quando existe uma redução do fluxo. E a ciclagem neural, como eu já falei, significa, então, esse dispositivo que detecta a atividade elétrica lá do músculo, né? Então, ela também vai detectar, do mesmo jeito que detecta a contração, iniciando, disparando a inspiração, também o relaxamento, que vai comandar também a expiração. Quando a gente faz ventilação mecânica, várias curvas ventilatórias são observadas no respirador. Nós temos curva pressão-tempo, volume-tempo, fluxo-tempo. Nós ainda temos que definir os modos ventilatórios que nós queremos para o nosso paciente, né? Lembrando que nós vamos tentar fazer o modo mais confortável possível para o paciente, desde que a doença que ele tem permita isso, obviamente. Quando eu falo em modos controlados, basicamente, o que eu controlo, eu vou decidir se eu vou controlar volume ou se eu vou controlar pressão. Se eu controlo volume, eu perco o controle sobre as variações da pressão dentro do tórax. Mas existem dispositivos para que isso não se torne perigoso, que são os alarmes e os limites que a gente permite que o respirador faça para que não haja lesão. Eu posso ainda controlar a pressão.
Da mesma forma, se eu controlo pressão, eu não garanto volume. Novamente, eu tenho que setar, programar adequadamente alarmes e limites para que eu não tenha um paciente que não mobilize volume, não mobilize menos volume do que ele precisa. Então, se eu programo uma ventilação controlada à pressão, eu preciso que o respirador me avise se o paciente não está ventilando com o volume mínimo necessário. Ele tem que me avisar, ele tem que alarmar, ele tem que me chamar para eu corrigir o que está acontecendo. Se o paciente está gerando uma pressão tão alta que não está gerando volume nenhum e ele vai progredir para hipóxia, eu vou ter que fazer alguma coisa para diminuir a pressão. Aí eu vou ter que saber qual é a causa. É o paciente está acordando, então, né, ele está brigando com o respirador, ele está tossindo, ele fez um barotrauma e a pressão está altíssima, não está gerando volume corrente, o respirador tem que me chamar e eu ficar do lado do paciente e decifrar o que está acontecendo e ajustar a ventilação para corrigir o problema. Quando a opção é por controle a volume, isso é chamado de ventilação volume controlada, ou VCV, eu vou setar no respirador, eu vou programar o respirador para a frequência respiratória, o volume corrente, consequentemente, é o volume minuto. Vou definir a relação ins-ex, né? 1 para 2, 1 para 3, 1 para 1. Vou definir a fração inspirada de oxigênio. E qual é a fração inspirada de oxigênio que a gente quer? A menor possível para saturação acima de 90, 92. Já falamos. Não precisamos de hiperóxia. E qual é o risco da ventilação controlada a volume? O risco é pressões altas, que podem culminar até num barotrauma. Nesse modo ventilatório, o disparo vai ser dado pela frequência respiratória, então pelo tempo. A frequência respiratória, se o volume for controlado, é fixo. O volume corrente é fixo. A pressão de pico varia. A PIP eu fixo, a relação ins-ex eu fixo. A ciclagem é por volume, então atingiu o volume que eu defini, ele começa a expiração, e a fração inspirada é fixa por mim. Se o paciente começar a entrar nessa ventilação, ela deixa de ser controlada, ela passa a ser assistida. Então, quando é ventilação controlada? Quando a frequência respiratória total que o paciente está fazendo é a mesma que eu mandei. Que eu percebo que o paciente não está puxando, né? Porque pode haver uma coincidência, é o paciente que está entrando, mas coincidiu de ser na frequência que eu mandei. Então, a próxima coisa que eu vou olhar é quem está disparando. Tem trigger do paciente? Qual é o trigger? Pressão negativa, inversão do fluxo na curva pressão e fluxo, ou não? Ele não tem comando nenhum, isso é volume controlado. Se o paciente pede e o respirador dá, no modo ventilação controlada volume, eu tenho uma ventilação assistida volume. E como é que o respirador vai se comportar nesse cenário? A cada vez que o paciente puxar, ele vai dar o mesmo volume corrente que eu defini controlado. Então, eu setei, eu programei o respirador em 10 incursões respiratórias nesse modo. Quando eu chego lá para fazer evolução, eu olho o respirador e a frequência respiratória total é 15. Então, o paciente está puxando mais vezes do que o respirador estava programado. Então, não é totalmente controlado. Agora, é uma ventilação assistida.
eu ainda posso ter a composição de 2 modos ventilatórios. Eu posso programar o respirador para ele ficar controlado a volume, mas se o paciente pedir, puxar, ele vai dar pressão de suporte ventilatório. Como que eu sei se o respirador está dando volume controlado ou está dando volume controlado mais pressão de suporte? Primeiro que eu que defini a programação, mas vamos dizer que eu peguei o plantão e foi outra pessoa que programou. Na ventilação controlada, na assistida a volume, cada incursão extra vai gerar o mesmo volume. E as pressões vão variar entre uma incursão e outra. Já no volume controlado, nas espontâneas, o volume corrente vai variar. Ele não é fixo. O paciente puxa o quanto ele quer. Então, vamos olhar como vai ser a curva pressão-tempo de uma ventilação controlada a volume. Reparem, a curva tem uma ascensão rápida que cursa com um pico de pressão, que, obviamente, como o próprio nome diz, é a pressão de pico. Como eu já comentei, esse ar, essa pressão alta que a gente está percebendo aí, essa pressão de pico, tem a ver com o turbilhonamento do ar passando por toda a via aérea, entrando nos alvéolos. Mas o platô que sucede a esse pico, essa pressão de platô é que me mostra o equilíbrio pressórico dentro do alvéolo. Então, equivale a eu parar o respirador, eu fazer uma pausa inspiratória. Então, vamos lá. O ar entrou, puxei forte, fiz uma pressão de pico. Se eu pausar o respirador nesse momento, aquele ar, a pressão vai se equilibrar em todo o pulmão, todo o parênquima, em todos os alvéolos. E aí eu vou conseguir ler qual é a pressão efetiva dentro do alvéolo. Essa pressão, essa pausa, esse platô, chama pressão de platô. E é essa que é a mais importante no risco do alvéolo estourar, né? Do risco de um barotrauma, mais do que a pressão de pico, que fique claro. Por quê? Porque um tubo fino para um paciente pode gerar uma pressão de pico alta, mas não gerar uma pressão de platô alta. Então, não é a finura do tubo que vai aumentar o risco da pressão excessiva no alvéolo. Passou por esse canudo fino, que fez uma pressão de pico alta e acomodou a pressão dentro do alvéolo, e a pressão platô é baixa, então o alvéolo, no princípio, está protegido, ele não vai causar lesão. O pico está alto, ou porque o meu tubo está dobrado, ou porque tem catarro dentro do tubo, ou porque ele é fino para aquele paciente. Mas a pressão de platô, que eu consigo ver através da pausa inspiratória, essa efetivamente vai ser a pressão que eu vou ter que me preocupar em relação ao risco do alvéolo. Após a inspiração, inicia a queda da pressão correspondente à expiração. Então, após a pressão de platô, há uma descida da pressão coincidindo com a saída do ar, até a pressão mínima, que eu vou ler na curva, que é a pressão expiratória final. Se ela for 0, nós chamamos ZIP. Não é PIP, pressão positiva? ZIP é 0. Então, pressão expiratória final 0 ou ZIP. Se eu tiver colocado PIP nesse modo ventilatório, a minha pressão expiratória final vai ser o PIP. Então, se eu estiver ventilando um paciente com volume controlado de 500 e PIP de 10, qual é a pressão no final da expiração que eu vou ver lá? 10.
Qual é a pressão de pico? Não sei, ela vai variar. Qual é a pressão de platô? Também não sei. Eu vou ter que fazer a pausa inspiratória para ver. Quem tem mais chance de variar, pressão de pico ou de platô? De pico, que ela tem a ver com a caixa torácica, com a via aérea. A pressão de platô subentende como está o parênquima pulmonar, então não deve variar tanto se o volume corrente está constante. Então, ainda, ventilando em volume controlado, eu posso ter as curvas ventilatórias no respirador. Um respirador bom vai te mostrar isso aqui. Na primeira curva de cima é a pressão-tempo. A segunda é fluxo-tempo. Reparem aí. O fluxo é positivo porque o ar está entrando. Se eu fiz pausa inspiratória, né, parei de entrar o ar, eu ainda estou na inspiração. A hora que o fluxo inverte e começa a expiração, a curva se torna negativa. Não negativa, desculpa. A curva começa a descer o quadrado. Reparem que a onda no VCV é quadrada. Não há variação de fluxo, porque não existe nem disparo, nem ciclagem a fluxo, não existe variação do fluxo. O fluxo é contínuo até gerar o volume corrente que eu defini. Então, na curva de baixo, só tem um, fica ruim para a gente ver. Na curva volume-tempo, no volume controlado, todas elas vão ter o mesmo volume, né? Volume controlado. Então, se eu tivesse uma sequência de curvas aí, nós íamos ver que o volume ia estar sempre constante. Agora, nós vamos ventilar o paciente com pressão controlada. Ventilação com pressão controlada. Pressure Control Ventilation. Então, PCV. Quais são as variáveis que nós vamos definir? Eu vou definir com que pressão o paciente vai ser ventilado. Isso significa que, uma vez iniciado, vai ser dada uma pressão contínua, controlada para o paciente. Se a pressão é contínua, eu tenho pressão de pico e de platô? Não, elas são a mesma. Então, se eu tenho um paciente onde o barotrauma é uma preocupação e eu não tenho um respirador que me forneça as informações de pressão de platô, pausa inspiratória, onde as pressões de pico no volume controlado estão muito elevadas, mas eu não consigo saber qual é a pressão de platô que o paciente está. Existem estratégias para a gente ver isso, e a fisioterapia é importantíssima para ajudar a gente nessas medidas. A pressão controlada deixa a gente confortável, porque é igual. Então, eu já não preciso mais diferenciar o que é uma pressão de pico e pressão de platô. Então, a pressão controlada, ela é contínua, ela é a mesma. Então, eu vou ter segurança em relação a essa medida, que é a pressão dentro do alvéolo, porque eu sei qual é a pressão que está dentro do alvéolo, sem precisar desses outros recursos. E eu defino quanto tempo essa pressão vai ser dada para o paciente. Obviamente que o que está dando pressão é o ar que está entrando. Então, quanto mais tempo de ar numa determinada pressão entrando, maior o volume corrente. Quanto menor o tempo com a mesma pressão, menor o volume corrente. E como que o tempo inspiratório vai estar definido? Vai depender da frequência respiratória. Só que mesmo eu definindo o tempo inspiratório, a frequência respiratória, então o tempo, a relação INS de novo, só que de forma indireta, ainda assim, eu não garanto o volume corrente. Se o mesmo paciente estiver num momento de sono profundo
ele pode, com 20 de pressão, gerar 1 litro de volume corrente. E se ele acordar e contrair o tórax ou tossir, com as mesmas 20, os mesmos 20 centímetros de água, lembrando que as pressões da ventilação mecânica não são milímetros de mercúrio, são centímetros de água, com os mesmos 20, eu não vou gerar volume corrente, quase nenhum. Se eu estiver tossindo, estiver brigando, não entra ar. Mesmo que eu tenha um tempo inspiratório satisfatório, uma frequência respiratória definida. Ora, se eu dou uma pressão contínua, quanto maior o tempo inspiratório, maior o volume corrente, é menos isso. Então, toda vez que eu aumentar a frequência respiratória, aquela parte inicial do ar, da entrada do ar, a gente já viu, é a pressurização da via aérea. Pode ser que eu não gere volume corrente alveolar suficiente. Então, toda vez que eu optar por ventilar um paciente com pressão controlada, eu tenho que lembrar que eu não garanto volume minuto. Então, vamos pensar aqui 2 quadros clínicos bem clássicos, onde a gente já vai ter uma tendência a optar por um método ou outro. Se eu tiver um paciente neurológico, com pressão intracraniana muito elevada, onde eu sei que a retenção de CO2 vai aumentar o edema, aumentar a vasodilatação, né? O edema não, aumentar a pressão intracraniana por vasodilatação. Manter tanto o oxigênio quanto o CO2 é muito importante, é interessante eu garantir uma ventilação com volume minuto garantido. Agora, se o problema do paciente não é neurológico, né? Então, o controle do CO2 é menos grave do que o risco de barotrauma dele, então vamos imaginar aquele paciente DPOC grave, pulmão enfisematoso, cheio de bronquiectasia, cheio de bolha. Eu garanti o volume corrente às custas de pressões de pico elevadas e risco de barotrauma, o risco dele é maior do que eu ir ajustando a ventilação, o volume corrente dele, mas evitando uma lesão. Então, uma tendência a eu proteger o pulmão do paciente com pressão controlada. Mas isso é à beira do leito que a gente vai ajustar o respirador para o que é melhor para aquele paciente. Na pressão controlada, o disparo, o início da inspiração, vai seguir o tempo. Então, se estiver totalmente controlado, é o tempo que define. A frequência respiratória é fixa, mas o volume corrente varia. Já falei 50 vezes. A pressão de pico, se a pressão é contínua, ela é fixa. Assim como eu defini a PIP, então ela é fixa também. Se eu defino tempo inspiratório e frequência respiratória, se eu defino que a frequência respiratória vai ter 10 incursões respiratórias e o tempo expiratório vai ter 2, automaticamente eu não decidi isso lá, mas eu defini que é 1 para 2. Então é fixa a relação. E cicla quê? Cicla tempo, porque vai depender do tempo inspiratório que eu defini. Chegou em 2 segundos, ele desarma, independente do volume corrente que eu tiver definido. E a fração inspirada de oxigênio também é fixa, sou eu que vou definir. Então, vocês vão observar que as curvas são completamente diferentes do volume controlado para a pressão controlada. Enquanto no volume controlado eu tenho a pressão de pico e a pressão de platô, na pressão controlada eu tenho um platô contínuo. Já o de fluxo varia, porque se eu pressurizo constante e à medida que eu vou abrindo a complacência do pulmão, no início, pouca pressão gera muito fluxo. À medida que o pulmão vai enchendo, vai com a mesma pressão cabendo menos
fluxo cabendo menos volume, certo? Como o fluxo é volume por tempo, se com a mesma pressão abre menos volume, obviamente que o fluxo está sendo reduzido progressivamente. Entendem isso? O fluxo é máximo quando o pulmão está vazio e vai decrescendo progressivamente à medida que o pulmão está pressurizando. E o volume? Se nós tivéssemos várias curvas, nós observaríamos que a curva de volume varia de tamanho, porque eu não tenho essa variável fixa. Ela vai variar com a mecânica respiratória, a complacência e a resistência da via aérea. Essa figura está mostrando quando foi mudado o paciente de um modo ventilatório controlado a pressão para um modo ventilatório controlado a volume. Então, como a gente já viu, né? Vocês vão reparar a mudança aí da curva, obviamente, né? Que a gente já viu, a transição. Como eu falei, eu posso ter um modo controlado, que eu fixei tudo, e eu posso ter modos assistidos, e ainda eu posso ter modos espontâneos. No modo assistido, eu posso permitir ao paciente que ventile com frequência respiratória, diferente da que eu defini. Então, ela é uma ventilação, ela pode ser uma ventilação mandatória intermitente, sincronizada, isso era um modo ventilatório usado antigamente, chama SINV. Então, é o seguinte, o paciente flutua de consciência e de estímulo respiratório, por exemplo. Aí, eu tinha um chefe que falava que isso era uma ventilação de preguiçoso, né? Mas aí uma observação aí, que é o seguinte, se eu deixar o paciente em ventilação espontânea, ele tem o drive dele, ele está puxando a ventilação. Se ele recircular alguma droga, ele pode fazer uma apneia e não ter um mínimo de volume corrente, frequência respiratória que garanta uma oxigenação dele. Então, essa apneia pode ameaçar a vida dele. O que seria, então, a solução para que esse paciente que está em ventilação espontânea não pare, né, por hipóxia? Novamente, os alarmes, né? Então, eu ponho alarmes no respirador para que o respirador me avise que o paciente parou de respirar. E aí existe uma respiração de resgate, de segurança, que vai garantir aquela frequência. O respirador moderno vai passar de um modo espontâneo para um controlado ou assistido se o paciente fizer mais do que X segundos de apneia. Só que no passado não existia o respirador tão moderno assim, então o paciente, existe esse método ventilatório SINV, que era o seguinte, eu ponho o paciente com X frequências respiratórias mandatórias e, além daquelas, o que ele fizer pode ser espontâneo. Então vamos ver a diferença do que seria isso. Se eu colocasse o paciente em ventilação controlada a volume e eu setasse em 10 incursões respiratórias, se ele estivesse fazendo 15, continuava sendo uma ventilação controlada a volume, ou seja, eu setei VCV, volume corrente de 400 e frequência respiratória de 10. O paciente ventilou 15 vezes em VCV assistida, ele ventilou as 15 vezes com volume corrente 400 que eu mandei. No SINV, não. No SINV, se eu coloquei, né, esse modo com 400 em 10 incursões, aquelas 10 incursões por minuto vão ser garantidas 400 ml de volume. Mas se o paciente fizer extras ventilações, elas não são fixas em 400. Aí vai depender de qual é o método que eu associar ao SINV.
Se eu não associar método nenhum, ele ventila do jeito que ele quiser, sem pressão nenhuma. Ele puxa quanto ele quer, ventila o tempo que ele quer. Então, eu só mando aquelas específicas. Eu não defino nada além daquela frequência mandatória, intermitente que eu defini. Então, é um método que não é fisiológico, ele alterna ventilações, nem é eu dar liberdade para o paciente fazer mais frequência respiratória do que eu mandei, nem é dar a ele uma ventilação espontânea, porque ele pode estar ventilando espontâneo e a ventilação é mandatória em 10. Então, o paciente está lá satisfeito, ventilando, impressão, porque eu associei SINV PSV. Aí ele está satisfeito ventilando a impressão de suporte, mas eu mandei dar 10 de 400, ele vai entrar e dar 10 incursões. Chegou no tempo daquela incursão, mandatória volume, ele vai obrigar o paciente a respirar aqueles 400 ml que eu mandei. Entenderam mais ou menos? É um conceito um pouquinho mais complicado, talvez, né? Para entender. Mas eu estou mandando de vez em quando, eu não estou mandando sempre. Já a pressão de suporte, ela pode ser associada a esse SINV ou só, exclusivamente, uma pressão de suporte. E ela vai permitir que o paciente comece a respirar a hora que ele quiser, termine de respirar quando ele quiser. O que eu estou garantindo a ele, então? Eu estou garantindo a ele um suporte de pressão. Por quê? Porque ele tem alguma doença que ele cansou o músculo. Ou ele tem uma doença que ou porque ele está desmamando, ou porque ele já teve ventilação controlada, então ele já está emagrecido, catabólico, e aí ele não consegue vencer, ou porque aquele tubo está dando resistência para ele respirar. Se eu não der a pressão de suporte, a força que o paciente tem que fazer para ventilar com entubado é grande, isso gera um esforço. Então, é uma forma de eu ajudar ele a respirar, aliviar a pressão que ele tem que fazer. Então, a menor percepção que o paciente quer respirar, eu ajudo ele com suporte pressórico, eu ajudo ele empurrando o ar quando ele quer. Que a gente viu o conceito, que eu falei para vocês que era mais ou menos a mesma coisa, que seria o BIPAP na pressão não invasiva. Então, eu puxo, o respirador entra, dando suporte. Mas então, a pressão de suporte é um método espontâneo ou ele é um método assistido? Aí é uma questão de bom senso a gente raciocinar. Se eu preciso usar pressões altas para que o paciente consiga gerar o volume corrente que para ele é fisiológico, significa que ele não consegue ventilar espontaneamente ainda. Então, ele ainda está necessitando de assistência ventilatória, embora o método seja o mesmo, pressão de suporte, eu tô oferecendo para ele pressões altas para ele conseguir gerar volume corrente. À medida que eu vou desmamando o paciente, e ele vai conseguindo puxar, ter uma pressão PI máxima, que a gente chama pressão negativa, para puxar o ar cada vez melhor, ele vai necessitando cada vez menos ajuda do respirador e eu vou conseguindo diminuir progressivamente a pressão de suporte. Mas como que eu vejo isso que eu já posso diminuir a pressão de suporte? É óbvio. Eu chego do lado do paciente e inicialmente eu calculei para ele que ele tem que ventilar 400, 10 vezes, 4 litros por minuto. E aí, se eu coloco para ele lá uma pressão de suporte de 10 mais 5, 10 de pressão de suporte com 5 de PIP, ele gera 150 ml. Então, essa pressão que eu estou oferecendo não é suficiente para ele ventilar o que ele precisa. Então, eu tenho que oferecer mais pressão de suporte para ele conseguir ventilar o que ele precisa. Então, eu vou começar com uma pressão mais alta nessa situação. Vou colocar lá 15 mais 5, 18 mais 5. Aí o paciente, então, está ventilando o que ele precisa, mantendo um CO2 normal na gasometria. Passou 24 horas, eu chego no meu plantão novamente, à beira do leito,
Os 15 mais 5, 18 mais 5, que ele estava fazendo 400 ml de volume corrente, ele agora faz 800 ml de volume corrente. A complacência dele está melhor. Em consequência, a um volumão que ele está gerando com a mesma pressão, qual é o reflexo natural? Diminuir a frequência respiratória. Então, o paciente está ventilando espontâneo, com a mesma pressão de suporte, ele está gerando um volume corrente maior e necessitando de uma frequência respiratória mais baixa, menor do que o fisiológico. Então, ele agora está com 800 ml de volume corrente e 8 incursões respiratórias por minuto só. Aí eu penso, nossa, então será que ele está com depressão respiratória do bulbo? Alguém fez opioide, por isso que ele está bradipneico? Aí eu colho a gasometria dele e o CO2 está normal. Então, o que ele está é com muita pressão de suporte, excessiva, desnecessária. Aí eu vou reduzindo a pressão de suporte. Para quê? Para que ele volte para os 400 ml, com uma frequência respiratória entre 10, 15, 12, 18, 12, 16, entre 10, 15, 10, 16, 12, 16, fisiológica. Então, isso chama de desmame ventilatório. E quando que eu entendo que o paciente já está bom para ficar fora do tubo? Quando ele está precisando de pressão de suporte só para vencer a resistência do tubo. E qual é essa pressão? Dependendo do livro, você vai ler lá 7 mais 4, 8 mais 4. Quando você tem isso, o paciente gerando um volume corrente satisfatório, com uma frequência respiratória satisfatória, com pressões baixas nesse tanto, significa que provavelmente ele não está precisando mais do respirador. Que eu posso, então, fazer a tentativa de extubar o paciente, tirar ele de ventilação mecânica, ou passar ele para a peça T, né? E aí são as técnicas de desmame, que, novamente, é uma parceria importantíssima com a fisioterapia, que vai fazer vários testes, vai alternar ele, né? Tirar ele do respirador e ver se sai do respirador, né? Só desconectar do tubo, ele vai conseguir manter isso, ou você vai cansar. Existem testes para evitar que não tenha sucesso no desmame. Então, na pressão de suporte, o paciente dispara, ele decide o volume que quer, a frequência respiratória, e o trigger é por fluxo ou pressão, vai depender do respirador que a gente vai estar setando. Quanto menor a pressão que eu gerar, que eu programar, que ele precisa fazer, ou menor inversão de fluxo que ele precisa fazer para deflagrar, para disparar o respirador, significa que o respirador está mais sensível. Isso é o correto, porque eu não quero o paciente fazendo um esforço enorme para puxar o ar. Mas, se a sensibilidade estiver excessivamente baixa, se eu mexer na traqueia, no circuito, o respirador já pode entender que aquilo foi uma variação de pressão ou de fluxo e mandar uma ventilação sem eu querer. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que programar à beira do leito. Então, além de eu programar esse trigger, eu vou programar qual é a pressão que eu vou dar, de suporte. E a PIP, que nada mais é do que a gente viu, BIPAP e IPAP, né? O IPAP e o EPAP, né? Que é a pressão, o fluxo, a pressão do fluxo inspiratório, PIP expiratório. Além disso, eu vou dar a fração inspirada de oxigênio que eu vou oferecer, vou programar. E qual é o risco, como eu já falei? Se o paciente está livre para fazer o que quer, ele pode simplesmente também não ventilar. Então, fazer uma apneia e não ventilar. E aí nós temos, então, que programar outras coisas no respirador para evitar esse risco. Então, o disparo é livre, a frequência respiratória é livre, o volume corrente é livre, a pressão de pico, se eu estou dando continuamente uma pressão positiva, a pressão de pico é fixa. A PIP é fixa. A relação INZES, ele começa e ele termina quando ele quer, a relação INZES é livre. E ele cicla livremente. Agora, a fração inspirada é fixa. Então, agora a gente vai ver aqui uma curva, né? As curvas de uma pressão de suporte. Reparem que o platô, né, lá de cima, é constante, que é quanto eu setei a pressão de suporte. Mas
O tamanho do quadrado, que é o tempo que vai durar, varia, porque ele decide quando ele quer parar de inspirar. O fluxo, variável, e o volume, variável. O SINV pode ser mandatório à pressão ou volume, então é aquela que eu garanti quantas vezes eu quero que o paciente faça uma incursão mandatória. Mas o paciente pode disparar o ventilador extras, que então vai levar uma frequência respiratória variável. Eu então posso associar os dois métodos. Eu garanto mandatórias e eu ofereço pressão de suporte. Isso evoluiu para uma coisa que alguns intensivistas gostam de fazer, que é o que a gente chama de suspiro. Olha só, se eu colocar lá, que é a ventilação de preguiçoso que o meu chefe chamar, um SINV de 10, porque é o que garante para eu ir dormir no plantão, né, em vez de ficar do lado do paciente vendo o que está fazendo, vamos supor que essa mandatória eu mande ele fazer uma ventilação com um volume mais alto, então uns 800 ml, 600 ml, 1 ou 2 no minuto. Isso já é praticamente um recrutamento, é como se eu tivesse, que é uma coisa também fisiológica, é eu ventilar superficial, né, ou ventilar normal, e de X em X tempo, que é um suspiro. Então, o SINV é usado por alguns intensivistas como um suspiro. Então, ele entra só 1, 2 vezes, você está lá 1, 2 vezes, como sendo um volume, uma pressão para dar uma recrutada que equivaleria ao nosso suspiro fisiológico. Só para fazer uma observação. Então, pode ser mandatória a pressão ou volume, mas o paciente pode disparar fora dessas vezes, das que eu mandei. E essa ventilação extra não vai ser nova volume controlada ou nova pressão controlada, mas vai ser uma pressão de suporte, então volume corrente e duração livre. O modo ventilatório é isso, ou eu ofereço um fluxo contínuo positivo, chama CPAP. Ou eu faço uma associação entre duas pressões, né? Duas pressões, que é a inspiratória e a expiratória, que equivale à pressão de suporte PIP. Então, eu posso ventilar espontaneamente o paciente com uma pressão contínua positiva. Eu posso oferecer duas pressões, uma INS e outra EX, e eu posso oferecer no respirador PSV mais PIP, no máximo 12 mais 5 sendo fisiológico, né? Mas a gente considera mais 8 mais 4. A ventilação normal seria essa linha de baixo, onde a gente varia entre uma pressão positiva e negativa ao longo do tempo. O CPAP equivale a eu jogar uma pressão continuamente positiva. Então, tem PIP, tem alguns respiradores que o PIP deles é um CPAP, então ele fica oferecendo aqueles 10 centímetros de água contínua. Então, você vai ver no espontâneo, no CPAP, é o paciente fazendo esse sinusoide na pressão T. De novo, olha lá o sinusoide. Então, o fluxo vai variando, a pressão em centímetros de água, vocês vão ver entre o INS e o EX, ela é contínua. Então, eu estou vendo que é uma pressão contínua, é o CPAP. Diferente da pressão de suporte com PIP. Pressão de suporte ou IPAP. E o EPAP ou PIP. Reparem aqui uma informação. Quando na VNI eu escrevo IPAP de 22 e EPAP de 10, no respirador, o 22, vocês vão ter que olhar o respirador que vocês estão trabalhando. Em geral, o que o respirador dá
é o que eu defini de pressão de suporte mais PIP. É só questão de como que eu estou setando. Como que eu sei se o respirador ele dá o que eu setei de pressão de suporte 12, mais o que eu setei de PIP 10, dá 22, ou se ele está, quando eu puser pressão de suporte de 12, ele já está considerando a soma com a PIP. É óbvio, é só ver a pressão de pico que ele está chegando lá, né? Então, se o respirador ele for, o respirador que eu seto a pressão de suporte em 12 e eu seto o PIP em 10, e a pressão total positiva que ele chega é a soma dos dois, que seria o IPAP de 22, então a pressão de pico que eu vou ler, 22. Se for um respirador onde a pressão de suporte que eu seto ele já está contemplando a PIP que eu coloquei, então, se eu puser pressão de suporte de 20, eu vou ler pressão de pico de 20. Então, não importa. Se por acaso ele estiver lendo, ele for um respirador, que ele estiver lendo uma pressão de pico de 20 e eu setei PIP de 10, então eu já sei que a pressão que ele está gerando de suporte é a subtração da pressão de pico menos o PIP. No caso aí, pressão máxima deu 22, e eu setei com PIP de 10, então eu já entendi que a pressão de suporte é 12. Como eu falei, em pressões de suporte, a pressão é contínua. O que varia, então? Varia o fluxo, varia o tempo, varia o volume corrente, mas a pressão não. Nós vimos naquela aula os modos espontâneos, que são as ventilações não invasivas, e foi apresentado os tipos de máscara também. E as contraindicações já foi assunto também da nossa apresentação anterior. Com a evolução dos respiradores, obviamente que estamos evoluindo para proporcionar ao paciente uma ventilação segura e confortável. Então, só para exemplo de vocês, dependendo do respirador, nós vamos ter nomes diferentes, dependendo da marca do respirador. Você pode ter um respirador VAPS ou PRVC, se eu não me engano, o Servo que a gente trabalhava, ele era com PRVC, e o outro respirador era com VAPS, assim, mas era questão de marca. Basicamente, vamos ler aí o primeiro. Pressão de suporte, com volume garantido. Olha que negócio sensacional. Eu falo para o respirador, eu programo no respirador, quanto de volume corrente eu quero que aquele paciente faça. Então, eu calculei que para ele o volume corrente ideal é 400. Só que eu quero deixá-lo livre para respirar quando ele quiser, pelo tempo que ele quiser, na frequência que ele quiser. Então, eu libero o respirador para variar a pressão de suporte para garantir aquele volume que eu quero que ele tenha. Gente, então, como é que é isso? Eu preciso respirar 400. Se eu, com o tempo, precisar de menos pressão para gerar 400, o respirador vai variar a PSV que ele oferece. Isso eu defino qual a janela que ele pode ficar. Se eu não estiver garantindo o volume que está definido lá, ele aumenta a minha pressão de suporte para eu garantir. Então, varia a pressão de suporte com o tempo para garantir o volume. E aí tem outros, como a terceira, PRVC, semelhantes. Regulo a pressão para garantir o volume controlado. Então, agora já não é suporte, é controlado. Então, eu quero fazer uma ventilação em PCV, ventilação com controlada pressão. Mas eu quero que essa PCV garanta volume. Eu dou liberdade ao respirador de variar a PCV para garantir o volume controlado, para garantir o volume corrente que eu quero. E aí ainda existem esses
mais, né, microprocessados ainda, que são sensíveis, então, até atividade elétrica muscular. E aí outros métodos, como a gente está escrito aí, então, N outros métodos, lançamentos que a gente vai vendo continuamente no mercado, proporcionando, como eu falei, ventilações cada vez mais confortáveis para o paciente. Quando eu ofereço ao paciente uma ventilação que deixe ele seguro e seja confortável, naturalmente eu consigo manter esse paciente menos sedado. Ao diminuir a quantidade de sedativo que eu preciso, porque o paciente está mais confortável, eu diminuo a morbidade do paciente e a mortalidade, porque eu consigo fazer um desmame mais rápido e eficiente. E a gente sabe que infecção associada à ventilação mecânica, pneumonia associada à ventilação mecânica, tem tudo a ver com o tempo de ventilação mecânica. Então, se eu deixo o paciente confortável, consigo desmamá-lo mais eficiente, mais rápido, eu diminuo a chance de uma pneumonia associada à ventilação mecânica e sepse e óbito. Então, saber ventilar bem, conhecer os métodos e proporcionar uma ventilação confortável, que necessite menos sedação, que leve a um desmame mais rápido e uma extubação bem sucedida, vai melhorar o prognóstico do paciente. E por isso é que nós temos que saber ventilar o paciente bem. E lembrar que ventilação mecânica é ato médico, porque toda essa complexidade que a gente falou, toda essa fisiologia, nós temos que estar à beira do leito e participar ativamente disso. Óbvio que o cuidado do paciente grave é multiprofissional, e isso vai ser totalmente relevante no prognóstico do paciente. Esse aí é aquele trabalho que eu faço sempre para vocês, né, do pulmãozinho lá do rato, que depois de uma ventilação mecânica, eles sacrificavam o rato e olhavam como é que estava o pulmão. E aí o da esquerda, total, seria o pulmão normal e os pulmões após ventilações mecânicas, após tempo de ventilação mecânica errada, assim, ventilação que danificou o pulmão do paciente. Chegou nesse último ponto aí a um pulmão hemorrágico, né? Eu comentei isso com vocês. Isso está associado tanto a lesões por pressão, a lesões por hiperinsuflação, por excesso de volume, quanto por hiperóxia. Então, um pulmão hemorrágico. Obviamente que a gente imagina que que não vai ter um prognóstico bom uma pessoa com um pulmão ventilado de uma forma inadequada. Trabalho bem antigo, né? Mas que foi bastante impactante.